Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan e hoje eu estou aqui com o Alex, Felipe e o Rodrigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala pessoal, estamos aí para mais uma gravação e hoje bora correr que tem muito assunto aí para comentar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Prazer estar falando com vocês aqui em mais um episódio do Roda da Ginástica. Isso aí. E aí, meu povo, vamos lá. Mais uma. Comentar bastante sobre ginástica. O giro hoje tá gigante, hein? Exatamente. Hoje, na verdade, o episódio vai ser um mega giro, né? Porque a gente vai passar aí pelos trials canadenses, campeonato alemão, campeonato francês, campeonato chinês também, tivemos o trial chinês, e várias outras notícias de várias equipes que estão se movimentando para os Jogos de Paris, né? Mas antes de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre o Roda Talks que nós tivemos, né, com a Sana Weibers. Quem acompanhou aí as Olimpíadas da Rio 2016 lembra muito bem que ela foi campeã de trave em cima da Biles, em cima da Hernandes, tombou ali aquelas americanas, e nós tivemos aí uma entrevista com ela em inglês muito legal. Trazer o resumo para Tombou vocês a aqui. Hannah e abusiva também. Tombou a Hannah abusiva, que é a técnica da Laurie, né? Ela ficou putaça com a Sana acertando. E tombou também a Simone, né, que queria muito essa medalha. A Simone, ela tá mordida até hoje com essa medalha. Ela voltou pro ciclo de Tóquio falando dessa medalha de trave, né? Acabou nem conseguindo também esse ouro lá. E não vai rolar. E não vai rolar dessa vez também, porque tem a Tio aí para poder vingar a herança de trave aí. Espero que ela acerte em Paris. A Tiu Chuan e a Zhou, tá? São duas chinesas. Pra Sem sambar na pão cara velho, dela. sem pão velho para baixo esse ano. Mas olha, resumindo aqui, ó. A Sunny, para quem não sabe, né? Ela tem uma irmã gêmea, que é a Lika, e elas são treinadas pelo pai delas, né? Pelo Vincent. E ela chegou a mencionar uma parte da entrevista lá que em 2020 estava tendo muita negatividade em relação aos técnicos e tal. Eu sabia que era em relação ao pai dela, então assim, eu não fui perguntar, né, obviamente, mas ela deu a entender que 2020 foi um ano muito complicado para elas também por conta disso. Elas estavam sendo alvo de muita crítica na Holanda e internacionalmente, né? Mas ela começou com 5 anos, junto com a Lika, e desde então elas estão aí na labuta, né? Elas têm 32 anos, as duas são de 1991, e estrearam no adulto em 2007. Teve lá o Europeu em Amsterdã. Aí eu perguntei para ela, Sânia, qual foi a sensação de você estrear no Europeu em casa, né? Amsterdã, porque Amsterdã não cedia muitas competições assim. Ela disse que não lembra muito bem desse campeonato, dessa memória assim, tem muito tempo, mas que ela lembra bem do Festival Europeu Juvenil que ela tinha participado lá, né? Também na Holanda. E a lembrança afetiva dela fica mais com essa competição. Para quem não sabe também, ela tem o duplo L na trave, que é aquele duplo giro com perna elevada a 90 graus. Levou o nome de Webers. E ela homologou em 2010, no Mundial que também foi disputado em casa, na cidade de Roterdã. E eu perguntei para ela também sobre essa questão, porque foi um impacto bem grande na época. E ela disse que, olha, estava na série já há muito tempo, que para ela era uma coisa normal, mas que ela ficou assustada na forma positiva quando a mídia começou a fazer um alarde enorme em relação ao feito. Foi aí que ela percebeu mesmo o que ela tinha feito, né? E foi muito legal que foi em casa, mas assim, passou longe das finais. Em 2015 foi ali um mundial interessante em que elas classificaram para as Olimpíadas como equipe pela primeira vez. Eu já tinha falado com a Tisha na entrevista no Talks sobre isso, que foi uma situação bem complicada para a gente, né? Porque nós queríamos muito aquela vaga, queríamos muito ter classificado no Mundial já em Glasgow, e acabou que essa vaga ficou com elas. Elas não estavam ali na disputa direta, elas não estavam nas previsões de ninguém, mas elas acabaram conquistando a vaga ali nos décimos, e ela falou que para ela foi um momento muito marcante e que ela ficou muito feliz mesmo. E que em 2016 elas chegaram tranquilíssimas para os Jogos Olímpicos, assim, sem pressão, só querendo mostrar a ginástica que elas sabem fazer. E a Sani, ela mencionou que para ela aquela medalha de ouro não foi uma surpresa por si só, né? Uma surpresa
no pleno sentido da palavra, porque ela sabia que ela estava preparada e ela chegou para competir, desce o que desce, entendeu? E acabou que ela competiu lá, cravou a série no final. Foi logo depois da BIOS. Ela disse que ela não gosta de olhar séries de ninguém quando ela não está competindo, pelo menos antes, né, dela fazer a série dela. E a BIOS era a ginasta que era imediatamente antes dela, né, na sequência da final. E ela não quis olhar para a BIOS, não quis olhar, mas a BIOS errou e todo mundo fez, oh! Ela falou assim, putz, vou ter que olhar. Achei muito legal isso. E assim, uma ginasta super simpática, ela contando os causos lá, rindo pra caramba. Achei bem legal. Ela disse que passeou um pouquinho no Rio, ela foi a um jogo de basquete, ela visitou Pão de Açúcar. Sim, quem não foi no Pão de Açúcar ainda, eu recomendo altamente. Eu acho que você não é legal, mas Pão de Açúcar tem uma vista lindíssima e tem um bondinho também que é legal, né? Ela gostou bastante. Queria destacar justamente a simpatia da Sunny, né? Ela dando entrevista assim o tempo todo rindo, como você falou, e foi muito agradável de ouvir. Exatamente. Não, E assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando, o Mundial de 2026 vai ser em Roterdã, né? Novamente. Será que ela tem algum vai. plano de se aposentar nesse Mundial? Ou se ela deseja seguir para Los Angeles? Eu perguntei exatamente isso para ela. Eu falei assim, Sânia, o Mundial vai ser na Holanda de novo 2026, né? Eu até falei 2016, ela me corrigiu. É 26, na verdade, vai ser 26. Aí eu perguntei se ela pretende. Ela disse, olha, não sei, porque já tô mais avançado de idade para ginástica, né? Já tô com 32 anos. Eu não sou mais aquela menina que foi para a Olimpíada pela primeira vez e tal. Pensei, tá, ela tinha 25, né? Tipo a menina de 16, né? Aí tem toda aquela questão na Holanda lá que elas pegam as oportunidades um pouco mais velhas, né? Isso mostra bastante lá o jeito que eles conduzem a ginástica deles. Mas ela disse que ela vai estar presente nesse Mundial, só não sabe em que posição. Se vai ser como ginasta ou se vai ser nas arquibancadas ali na parte mais técnica. Ela deu a entender que seria na parte mais técnica na arquibancada. Pelo menos isso. Falei também sobre aquele elemento que ela estava treinando, né? Que era o Nabieva vindo da oitava, que é o Zhang, né, que a chinesa homologou, e ela fazia esse elemento com meia volta também. Ela chegou a fazer no Trials holandês do 21, mas acabou não colocando na série. Eu perguntei para ela, falei assim, Sani, e aí, né? Vai vir ou não vem? Ela disse que não vem. Para agora, sim, pelo menos não para Paris. E ela também não disse sobre para frente, então eu, pelo menos, entendi que ela tem planos de aposentar depois de Paris. Só não deixou totalmente claro, sabe? Mas ela deixou assim, ó, já não sou mais novinha, então eu tô indo com tudo para essa Olimpíada. Isso eu achei legal também, porque ela postou aquela série, aquele stories lá de 6.9, né? Eu falei assim, pô, Sani, isso aí é... Que série é essa que você tá querendo montar? Você pode falar pra gente? Ela, ó, tô querendo colocar tudo de mais difícil que eu sei na série. Então, assim, ela tá indo pra guerra total, pro all-in mesmo, e seja o que Deus quiser. 6.9 que pode ser 5 ponto alguma coisa, que eu não lembro exatamente agora. Mas ela tem muitos pontos de conexão, né? Então a nota de dificuldade dela depende muito se ela consegue ligar e se as ligações são validadas. Isso aí também foi um ponto da entrevista, porque a gente conhece a Sunny pelo caderninho, né? Vocês lembram do caderninho dela? Sim, ela tá lá anotando tudo enquanto tá competindo o tempo todo. Rainha do código. Exatamente. E assim, eu perguntei para ela, como que surgiu esse hábito, sabe, de você anotar as séries? Ela, olha, não é que eu não confio na arbitragem, tá? Mas eu trabalho muito duro para poder conseguir esses pontos, então nada mais justo, né? Eu falei assim, obviamente. Então, é muito importante para a ginasta, praticante, conhecer o código, né? Para poder dar pitaco na montagem das séries, enfim, querendo ou não, ter mais cabeças pensantes é muito importante. A ginasta dominar aquilo que ela está fazendo, saber as partes técnicas, é também muito, muito legal, sabe? E ela mesmo pode contestar, mas, pô, não isso aqui não valeu por quê, né? É muito interessante, isso aí mostra que
a Sânia ela é muito aplicada, né? A Holanda é muito aplicada. Mostre também que ela é muito consciente da ginástica dela, né? Então, se ela acredita que o movimento validou, se ela contou com elemento, provavelmente ela tem certeza que deve ser contado, que deve aparecer ali na nota, né? Uhum. E, cara, uma coisa que eu achei sensacional essa questão da consciência que você falou é muito real, porque ela falou: olha, eu nunca fui uma menina de tumbling, nunca fui de acrobacias. E sim, você vê pouquíssimas séries da Sunny solo, pouquíssimas séries dela de salto, são raríssimas, raríssimas mesmo. Então ela falou assim: ó, tive que pegar e adaptar minha ginástica, estudar o código para poder montar séries que funcionassem para mim, né? Que eu conseguisse fazer de uma forma que conseguisse mais pontos. E de fato ela conseguiu. E é uma ginástica totalmente inovadora. Se você for pegar a série dela de trave ali do ciclo, ninguém tá fazendo daquele jeito. Hoje em dia a gente vê mais ginastas indo pela mesma tendência, tipo Bélgica, né? Até outras holandesas mesmo. Mas até 2016, aí 2015, 2016, ninguém fazia igual a Sani. Ela criou tendência mesmo. Mas de resto foi isso. Ela falou Renan, sobre. comenta sobre ela ter ficado de fora da final de trave de Tóquio. Teve isso também. Ela. A gente teve uma entrevista com a Flávia, né? Aqui no podcast, e ela falou que que a mãe da Sani ficava perguntando para ela todo dia lá em Tóquio se ela ia competir na final de trave, se ela não ia. E eu, obviamente, tive que arrumar um jeito de perguntar isso para a Sani. Eu falei: Sani, você ficou fora da final e tal, como é que foi lidar com o estresse, com a ansiedade na época? Aí ela falou que foi para ela grande decepção, porque ela estava muito pronta também para essa Olimpíada, ela estava com as séries prontinhas ali, que ela queria muito ir para a final, mas que ela entende o lado das meninas. Foram três, na verdade, que estavam lesionadas ali. Não era só a Flávia, era a Flávia, a Yordak e a Black, né? Ou seja, de 8 finalistas, três não estavam em condições plenas de competir. Então, eu imagino que ela realmente deva ter ficado com muita ansiedade, né? Mas é a questão, assim, tá todo mundo ali para competir, né? Então, se ela tá vendo ali que pode ter uma brecha, ela não vai querer baixar a guarda, sabe? Vai querer chegar pronto para a final, caso ela tenha que competir. E eu acho que foi isso aí. E a Flávia também, ela entendeu nesse sentido e tá tudo certo. A gente gosta da fofoca mesmo. Mas basicamente foi isso a entrevista, sabe? Ela é muito simpática, muito mesmo. Estou gostando muito pela Sânia agora em Paris. Não sei em que pódio ela consegue caber, mas eu quero a medalha para ela, quero a medalha para ela, quero a medalha para Flávia na trave, quero a medalha para Tilt One, mas tem as americanas também, né? Então assim, a gente tem que contar com a americana no pódio também. Enfim, tem muita ginasta para pouco pódio, mas eu espero que a Sânia esteja lá com a Flávia também. Acho que as duas merecem muito essa medalha que tinha que ter acontecido em 2016. Concordo com você. Então vamos ficar aí na torcida para as duas medalharem e ser um pódio icônico aí em Paris. Isso aí, eu também tô torcendo muito por elas. Eu perguntei sobre o camping, né? Porque a gente viu uma entrevista em que, não lembro quem falou, mas aparentemente os holandeses estavam querendo vir para o Rio de Janeiro treinar no CT porque nós temos um ginásio de novo, né? Aí eu perguntei para ela também sobre essa questão, porque elas apareceram no ginásio no meio da França. A gente falou aqui no podcast também, no episódio aí, e perguntei para ela sobre a importância desses campings e tal. Ela disse que no ginásio dela tem muitas meninas pequenininhas e essa viagem para a França foi muito boa, porque apesar de ser uma cidade no interior, elas conseguiram focar totalmente, era tudo de novo. Mesma história que o Kiko falou também. Inclusive, quem não ouviu a entrevista com o Kiko, ouça, porque lá ele fala dessa experiência que as brasileiras também tiveram antes do campeonato de Isolo, que elas fizeram na Itália esse ano. E também foi numa cidadezinha no interior da França e tal. Elas fizeram um ginásio todo equipado com Ginova, que vai ser a aparelhagem usada nos Jogos Olímpicos. E a França e a Holanda fez a mesma coisa, né? E, enfim, só esse parênteses que tinha ficado sem ser mencionado. Partiu, então, vamos para o giro de notícias. Como a gente mencionou aí, tem muita coisa rolando por agora. Vamos começar pelos trials, né? Que tivemos aí um trials na China,
que rolou lá no CT delas em Pequim. E foi a última avaliação para os Jogos de Paris, né? Elas tiveram uma sequência de trials e essa agora aparentemente foi a última. E tivemos séries muito interessantes. A Tilt One apareceu com uma trave de 7,3. Mais uma chinesa aí pronto para acabar com esse sonho da Bio de conquistar um ouro olímpico na trave. E ela está fazendo uma sequência de flick, mortal grupado com meia volta, um twist, mais um saltinho de dança. Ela tá assim, pisando na cara das inimigas mesmo. Gostei de ver. A Zhang Yihan, ela é a ginasta que homologou o Nabieva vindo da oitava, né? Que eu acabei de mencionar aí com relação a esse elemento que a Sani também treinava. E ela tá com um Zamolodchikova no salto, que é um Tsukahara, entrada de lado na mesa de salto, né? Não tem aquele flick inicial, com dupla pirueta, ou seja, uma dupla pirueta com o Yurchenko, que a gente conhece que as brasileiras fazem, vale 5,0. Esse aí já parte de 5,2. As entradas de Tsukahara, as entradas laterais, geralmente acrescentam 0,2 nas notas de partida em relação ao mesmo salto vindo do Yurchenko, né, que é essa entrada de costas no aparelho. Ela está com esse salto agora e a Oyushan, ela também fez uma competição sem quedas, que para ela é algo assim difícil. Ela costuma errar tudo e o pessoal falava que ela estava morta, que ela não ia chegar até Paris, que não sei o quê, que ela teve a chance dela. Tá mais viva do que nunca, tá? Eu acho que o Yushan vai sim estar essa equipe para Paris, surpreendendo muita gente. A Dulce Yu, ela chegou a cair das assimétricas, ela é uma ginasta mais velha também da China. É boa, mas não sei se ela entra na equipe para Paris, não. Porque tem muita ginasta excepcional no momento agora. Também temos a Zhang Qingying, ela fez um Rude, que é o Chang da Rebeca, só que sem aquela acrobacia antes da mesa de salto. Então, a ginasta só corre, bate no trampolim, apoia na mesa e salta de frente mesmo, com uma pirueta e meia. Esse salto vale 5,4, vale bem mais do que o do pirueta, e ela tirou um 3,733. Não está lá excelente, porque a China tem um sério problema com conseguir altura nos saltos. As meninas são mais baixinhas, são mais fraquinhas nesse sentido, mas elas estão conseguindo fazer os saltos difíceis, e mesmo com uma nota de execução mais abaixo, não vão contar com o Champions com uma pirueta só, que vale 4,2. Elas estão partindo de mais de um ponto de diferença agora, né? Isso aí vai somar bastante para elas. A Zhou Yatin, ela não competiu, que ela está se recuperando de uma gripe, e acabou não participando dessa etapa do Trials. Não sei se isso vai comprometer as chances dela de fato, estar nessa equipe de Paris. Só queria fazer uma observação, que a China melhorou muito no salto, né? E boa parte boa parte dessa evolução que elas tiveram veio do trabalho da Navieva e da Pazeca. Muita gente foi cética quando elas se mudaram para lá para trabalharem com a equipe chinesa. Falei assim, Pazeca salta feio pra caramba, Navieva igualmente. Mas elas conseguiram colocar ali as chinesas para saltar, né? Isso aí é formidável, porque ninguém tinha conseguido até agora. Eu tenho minhas questões sobre esse salto da China. Eu tava vendo os vídeos. E assim, por mais que elas tenham conseguido o par, mas são execuções muito ruins, gente. Elas vão Uhum. perder muito ali. Vai ter muito desconto, muita caneta. E eu não sei se eu fiquei muito animado com esse salto da China, não. Eu achei que elas estivessem tentando limpar mais, mas pelo que elas apresentaram lá no Trials, eu acho que não foi suficiente para dar uma melhorada para quem sabe conseguir aí até a medalha olímpica por equipes. Acho que não vai rolar, não. A medalha olímpica eu acho que rola sim para elas. Inclusive, Sim, é se elas medalha olímpica, acertarem, sim, claro. É medalha, tipo, conseguir o ouro, entendeu? Porque eu tinha essa sei. esperança delas, quem sabe, conseguir bater os Estados Unidos, porque elas têm série de paralelo e trave muito forte, né? Mas olha, eu acho que pode ser que batam, tá? Não sei, porque elas estão com pô, duas traves de 7, duas UBs de 7 praticamente, sabe? Só aí elas conseguem somar 2,15 nesses dois aparelhos sem queda, se elas acertarem tudo.
E a terceira ginasta delas também é boa nesses dois aparelhos. No salto, por mais que elas não tenham uma execução boa, se elas tiverem essas dificuldades que elas estão se propondo a fazer, elas vão tirar um 13 alto ali, sabe? Igual a Ting Ying. Ela fez um salto de 5,4, é para tirar um 14,2, 14,3, entendeu? Mas ela fez os 13,733. Eu acho que vai ser isso aí, sabe, para os saltos dela. Mas para ela já é uma evolução, porque é uma dupla pirueta média, sabe? É nota de dupla pirueta É, média para boa. aí a gente realmente vai ter que ver o desenrolar das coisas, mas enfim, acho que já é uma evolução elas conseguirem upar esses saltos, né? Sim. Ó, os saltos tivemos a Dulce Yu, ela foi a melhor ginasta do salto lá com 13,866. Aí depois a Jiang Qingying com 13,733. Aí depois só a ladeira abaixo, né? A Yu Lingmin, ela que é especialista de salto, mas não foi muito bem, 13,266. Qiu Chuan 13,100, ou Yushan 12,966. E, enfim, ali as notas já começam a baixar para a casa dos 12 aí, abaixo disso. Nas assimétricas, tínhamos a Tilt One, que não foi tão bem, mas tirou ali, teve uma queda, né? Ela fez 14,466, sem a queda, ela ia para 15,5 praticamente. Isso aí é nota para, não vou dizer medalha em final, esse 14,466, mas ela poderia ficar pé, assustar, não pode ali mesmo com queda. Isso aí é interessante. A, no Juan, 14,1, depois o Yushan 13,7 e Zhang Yihan 12,733 também contou com queda. Aí na trave tivemos a Tilt One com 15,166. Ela se repetisse em Paris, ela vai assustar muita gente. O Yushan 14,1233 e no Juan 14,166. Depois temos uma outra chinesa, a Zhou Yatin 14,133. A China está com 4 traves para cima de 14. E olha que elas geralmente não têm muito overscore em casa. Eles colocam as ligações, sim, mas em termos de execução, geralmente é a mesma coisa. Tem meninas da equipe B e C da China que também conseguem chegar em 14 na trave. Pois é, lá você balança a árvore e cai mais 15 ginastas com trave em cima de 14. É tipo assim. E no solo, não são notas maravilhosas, mas também não é uma coisa péssima. Tilt One 13,566, Zhang Yihan 13,3 ou Yushan 13,233. A quarta nota é 12,966 da Zhou Yatin. Mas assim, não são notas maravilhosas, não acredito que pegam final, mas são notas que compõem uma equipe muito bem composta. Principalmente considerando que você consegue notas 15 em dois aparelhos, e trave e barras assimétricas. Então a China está muito bem servida, e se elas acertarem, elas vão emocionar muito, tá? A Tijuana tirou 56,298 no individual geral. É assim, uma coisa absurda. A O Yushan ficou em segundo com 54,132 e a Zhang Qingying em terceiro com 50,665. Mas as outras ginastas, elas estavam ali por baixo, assim, elas não tiveram um geral muito bom, mas muitas não competiram nem de geral, estão tentando vagas de especialistas. Então, a China ela tem um prospecto muito interessante e elas podem surpreender se elas acertarem. Eu tenho uma opinião sobre a China, porque eu já acompanho há algum tempo e vejo que elas têm um histórico muito grande de deitar em competição por equipes, principalmente depois da Olimpíada do Rio em 2016, em que elas chegaram cotadas para várias medalhas individuais e só não saíram em branco porque tiveram pódio por equipes, né? A Shang Tsung Song, há uma polêmica até hoje, né, que ela foi roubada naquele individual geral, que deram a medalha para a Mustafina, mas a Fan Lin não conseguiu se classificar para a final, era campeão mundial em 2015, não conseguiu se classificar para a final, e eles não tiveram nenhum pódio nessa prova, também não tiveram pódio na trave, e a última medalha delas em competição por equipes foi no Mundial de 2018 em Doha. Desde então, a China não tem se encontrado uma medalha de bronze, não tem se encontrado em competição por equipes. Eu acho que elas vão chegar bastante fortes com esses ups no salto, com as provas babilônicas na trave e nas barras assimétricas,
e as provas ok no solo já são suficientes para elas serem candidatas ao pódio e, quem sabe, o ouro, né? Caso os Estados Unidos passem com alguns problemas, né? Mas concluindo, eu não confio na China diante de todo esse histórico recente e por elas dependerem de provas muito boas em dois aparelhos que são muito difíceis e que pegam muitos descontos, como a trave e as assimétricas. As especialistas de barras assimétricas, tirando a Tiutiuan, que até teve uma queda nesse trials interno, não estão muito bem. A do Sil não consegue firmar essa prova. Qual foi a outra menina que caiu na paralela? Que agora me fugiu. A Zhang Han. A Zhang Han também não, competiu uma etapa de Copa do Mundo. Foi super bem, acho que foi em Cottbus. Foi super bem, que foi até onde ela homologou o elemento dela, né? Foi super bem, mas não acertou na final, também não tem acertado nas outras aparições dela. E isso também abre, quem sabe, a possibilidade de outras especialistas. Acho difícil, mas é uma possibilidade de serem escolhidas para a equipe, como a Huang Jiofan, que foi a quarta colocada no ano passado na final de paralela, e a Yang Fanny Wei, né, que também é muito boa e participou de umas etapas de Copa do Mundo. Sobre a Oui Chan, eu nunca duvidei dela na equipe, não. Eu acho que ela depois da Zhou Yatin e da Tiu Tiuan, ela é a ginasta que está mais certa ali, porque, querendo ou não, ela tem um individual geral, ela tem uma pontuação para fazer um 54, um 53 alto, ou até chegar próximo de um 55, porque ela tem uma trave que pontua mais de 14, ela tem uma paralela que é um pouco abaixo para o nível da China, mas que chega facilmente no 13.7, quem sabe no 13.8, e o solo dela é muito bom também, né? Ela contando com os elementos de dança validados e cravando as acrobacias, ela pode chegar num 13 alto. Então eu acho que ela, depois da Tiu Tiuan e da Zhou Yatin, é a terceira ginasta da China. As outras vagas estão em aberto, depende muito do salto. A do Sil até tem aquele vídeo que viralizou, né, no Twitter, realmente a execução foi péssima, mas ela apareceu outros vídeos dela executando e a execução foi melhor. Eu acredito que se ela conseguir firmar esse salto, ela tá certa na equipe, porque ela também faz paralela. E estava até treinando trave também. Comparando a meses atrás, né, não sei onde que elas tiveram um ápice de paralelo e trave, né, e todo mundo ficou impressionado, porque ele parecia que elas vinham ali para brigar Foi na DTB. Obrigado, viu, Fê? Que parecia que elas vinham para brigar pelo ouro, né? Lá com os Estados Unidos nas Olimpíadas. Claro que num cenário muito hipotético de Estados Unidos errar mais, né? Que o Felipe estava falando. E elas acertarem tudo, que a gente não vê na China desde 2008. A China não faz uma final estável na Olimpíada desde 2008. Esse cenário hipotético, para mim, era distante da realidade. Então eu achava assim, eu ficava pensando, a China está acertando agora, mas não está com aquele programa de igual de Beijing, né? Que elas tinham um preparo diferente para a competição. Tive ali que elas queriam de fato ganhar. Não que esse time não queira, né? Mas era outros tempos, outros patamares. Então assim, eu estava olhando assim, eu ainda acho, o pessoal vai brigar comigo, mas ainda acho que o Brasil tá ali na prata ainda, no pódio olímpico, sabe? O Brasil, para mim, ainda está um pouco, entre aspas, né? Abre bastante aspas aí, confortável para defender a prata do Mundial nas Olimpíadas, né? Claro que tem que considerar que nenhuma das nossas ginastas vão se quebrar até lá, e que a gente mantenha a base certa, mas eu acredito que a China não seja uma grande ameaça no momento, né? Apesar de elas terem série bem fortes aí, mas candidato a pódio, com certeza. Qualquer fã de ginástica que descartar a China de uma final de equipe está sendo leviano, porque elas têm muita dificuldade em trave paralela, né? Estão buscando a dificuldade no salto e fazendo solos mais encaixados com código, né? E acredito que elas venham incomodar as outras nações, com certeza, igual ela fazia nos ciclos anteriores. O problema da China, no meu ver, é que os melhores aparelhos dela são que são dois aparelhos com altíssimo nível de erros, né? Assim, muitas quedas nas assimétricas, a gente vê muitas vezes caindo das paralelas. Já algumas competições, né? Não é nada novo. E na trave não precisa nem cair. Na verdade, elas têm muitas conexões que, se não forem validadas,
É tipo aquela história da Sunny. É 6.9, mas pode ser 4.8, entendeu? De dificuldade. Então, é aquela história assim, se elas acertarem e validarem todas as dificuldades, eu acho que elas fazem frente até Estados Unidos, honestamente. Porque, igual a gente está falando aqui, são dois aparelhos ali que elas contam na 15. A Sim, China Ô, tem vão um pessoal, depender cardápio de uma dela, um salto. competição, eu de tava uma aqui competição pensando, muito boa e Pô, das desculpa. dificuldades completas, né? Na trave, vão precisar dos os sete entrando Exato, ali. Eu tava aqui exato. lembrando, pessoal, a China, entre aspas, né, sempre teve um time para bater os Estados Unidos. Mesmo assim, nos piores momentos ali, a gente comparava as Ds, né? Claro que o esporte não é só D, mas a China ali, ela incomodava. Se ela quisesse, ela incomodava ali os Estados Unidos fácil. Só que na hora do vamos ver, né, a gente sempre via que algo acontecia. Elas têm, foi o que eu falei, elas têm um índice de erros enorme e desde o Mundial de 2018 elas não sobem ao pódio por equipes. Então, eu acredito no potencial delas, com certeza. Tá todo mundo tá aí, né? As séries para todo mundo ver, mas eu fico com um pezinho atrás. E eu concordo com o Rodrigo em relação ao potencial do Brasil para segurar nessa medalha de prata do Mundial nos Jogos Olímpicos. Acho que o Brasil só depende de si. São ginastas extremamente experientes, rodadas. Até mesmo a Júlia, que é a mais novinha, já competiu dois mundiais, duas competições por equipes e finais, né, de mundiais. E o Brasil não apresentou as suas dificuldades, seu potencial de dificuldade completo nas competições esse ano. Então, vamos ter ups da Flávia, né, no solo, na trave, né, possíveis ups da Rebeca, né? Que é sempre aquela coisa, ela vai fazer, ela não vai fazer, ela vai passar segura com o que ela já está apresentando em competição. E é isso, acho que o Brasil tem tudo para subir nesse pódio aí. Basta acertar as séries e não ter nenhum apagão. Olha, sabe o que eu acho mais importante, além de a gente ter séries competitivas? O Brasil tem nome agora. O pessoal fala que não, mas isso conta ainda. O esporte continua ali com um pouquinho de subjetividade. Não tem, não tem como negar, sabe? A gente sabe que o olhar é diferente para quando uma ginasta é a ginasta do momento. Então o Brasil tem, até a Júlia, como você falou, a Júlia tem nome internacional agora, né? Quando que a gente ia ver uma terceira nota no Brasil alta igual a da Júlia? Era difícil. O pessoal tá com as notas mais soltas porque a Flávia e a Rebeca ali são as referências mundiais ali da equipe. Sim, a Flávia, além dela ser referência, né, de saltos em arco, né, execução para a FIG, o artístico, né, que é comentado desde o surgimento dela no adulto, em 2015, e principalmente agora, né, que estão sendo divulgadas os requisitos e os descontos, né, de pontuação de artístico, em que as brasileiras foram uma das menos despontuadas no Mundial passado. Tá todo mundo comentando sobre o solo, sobre as músicas, sobre as coreografias, né, o bom gosto, como tudo ali é muito conectado, tudo muito bem pensado. E o Brasil está com o nome, com os resultados recentes da Rebeca, então a posição que o Brasil se encontra hoje é muito diferente, né, de décadas atrás, e isso também conta. Isso aí. Saindo de China, vamos para a França agora. Tivemos o Campeonato Francês, a Lyon. A gente já falou aqui no podcast do International de France, aquele campeonato que acontece lá em Paris. E antigamente, essa Copa do Mundo, ela acontecia em Lyon, né? Algumas etapas sediadas lá. Tivemos aí participação de brasileiras, Daiane, Daniele. Inclusive, a última que participou foi a Laís em 2006. E curiosidade é que teve um ano que eles colocaram solo, né, que é de nova, obviamente, porque é marca francesa, só que as cores eram amarelo e azul, tipo uma bandeira da Ucrânia. Tivemos uma ginasta com a música da Barbie, a Alison Lapp, ela foi um assunto no Twitter lá por conta dessa coreografia nova, é porque algumas ginastas, a Rebeca e a Alexa Moreno, elas ganharam uma Barbie recentemente e também foi bastante divulgado e tal, né? Mas, para quem não sabe, também a Deepa Karmakar, da Índia, e a Farah Abdul, da Malásia, também tiveram suas Barbies. Mesmo esquema da Rebeca e da Alexa. E algumas... na verdade, essas aí, aparentemente, são de colecionador, né? Então, quem quiser comprar acaba não conseguindo.
edição única. Mas temos aí as Barbies comerciais também das americanas, a Simone, da Lori e da Gabby Douglas. Eu mandei no foto no grupo, mandei, vocês lembram? Pareciam 3 Chucks. Confesso que não lembro. Melhor não lembrar. Melhor não lembrar. Melhor não lembrar. A Sharpie, ela não teve uma competição muito boa e aparentemente ela tá perto de aposentar. Ela deu um tweet lá, de algumas pessoas falando que a apoiavam realmente que ela não tá bem fisicamente, que ela não vai a Paris. E ela falou assim: eu amo vocês, obrigado por tudo. Assim, não sei se foi isso que ela quis dizer, mas deu um ar de despedida. Pelo menos eu senti isso. A Diana Larruy, ela upou, né, alguns aparelhos. Ela está fazendo agora uma paralela de 3,6, mas ainda não abriu. Ela vem treinando e está lindíssimo. Ela fez lá no aquecimento em Jesolo, mas não chegou a competir lá, né? A França não tem uma rotação boa de paralelas. E ela não fez esse Fabrício foi lá. Só fez a Utsu mesmo. Diz ela aí que vai estar na equipe. Eu acho que ela consegue vaga também. Pelo menos de reserva, assim, para os jogos ela vai, sabe? A Sharpie não tá competindo bem já há algum tempo e ela estava no time basicamente para fazer paralela. Se ela não consegue acertar a paralela, não faz muito sentido ela lá, né? Então a Larruy, acredito que depois desse campeonato francês, tem chance de compor o time sim. Vamos ver aí. Fora os ups, Porque né, Renan? a Melo, fora os ups que ela vem treinando, né? Imaginasse que a gente vê que está se esforçando, não é aquele talento nato, assim, que você fala, nossa, talentosa. Mas ela é esforçada, ela vai chegar, assim, ambas as ginastas conseguem chegar, ambos os tipos de ginastas, as talentosas e as esforçadas. E, na verdade, as esforçadas acabam, talvez, às vezes, até passando as talentosas, tá? Isso acontece muito. E ela vem melhorando bastante e eu acho que ela pode sim compor essa equipe, até porque ela tem provas ok em todos os aparelhos. Eu acho que ela fez aí um nome para ela nessa competição. A Melanie foi a única que passou de 55 pontos, né, no geral. Ela foi a campeã, mesmo com queda na trave, ela caiu na sequência fluke layout, né, os dois layouts que ela faz em sequência. E depois dela vem a Morgane com 53. Ou seja, olha o gap. E a equipe francesa vai ser uma coxa de retalhos, porque assim, você não tem duas ginastas boas de individual geral aqui. Você tem a Melanie e a segunda individual geral, que é essa menina aqui, a Morgane, né? Aí você tem a menina que é boa de trave, a Boyer, você tem a menina que é boa de salto, Colline e solo, mas que faz trave também. Quer dizer, faz solo e faz trave, que ela não é boa, né? E mas quem que tem para colocar isso? Você teria uma Sharpie, que na verdade eu acho que entra lá ruim no lugar dela, que é boa de assimétricas e que tem todos os aparelhos, os outros okzinho, mas não consegue pontuar bem no geral. E aí, você tem a Ming também, né? Que faz ali um HUD, um salto, 5,4, assim como a E Colline. consegue ajudar no solo também. Enfim, Ela foi finalista do europeu. exato. Mas você não tem duas ginastas individual geral boas na França. Você tem ali uma e meia. A Morgana ela tem um déficit muito grande em alguns aparelhos, o que impede que ela pontue alto no individual geral. E as meninas que vão entrar aí para poder tapar os buracos nos lugares certos. E eu acho que pode dar certo, assim como deu no passado, mas eu acho que a França não chega para medalha, não. Aquele bronze ano passado foi um acontecimento. Elas tiveram um momento Canadá delas de acertar tudo no final por equipes e ter sorte das outras errarem. Então, eu acho que isso não vai se repetir em Paris. Até porque um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, né? Eu concordo. Eu costumo dizer que foi um acontecimento de realinhamento entre planetas que não acontece sempre, aquela medalha de bronze. Eu vejo pessoas falando: ah, não, mas elas vão estar em casa. Ah, não, a arbitragem vai abrir para elas. Gente, Olimpíada não é qualquer campeonato. Além da Melanie, elas não têm ninguém. Essa é a realidade. Então, eu acho que esse barro não vai acontecer, ao menos que umas 3 ou 4 equipes sucumbam na final.
E outra coisa que eu queria manifestar aqui, eu só queria que alguém fizesse só no lugar da Boê, porque eu não aguento mais aquela capenguice. É É isso. até É a é coxa de um retalhos. sacrilégio, é um sacrilégio a Boyer ser medalhista olímpica com aquele solo, gente, pelo amor de Deus. De equipe, nossa, horrível, gente. É absurdo. Tivemos aí também a Gabriela Koller, ela não é das ginastas mais famosas da França, mas uma curiosidade que a gente já falou aqui no podcast anteriormente é que ela tem pais brasileiros, né? Então ela poderia competir pelo Brasil futuramente, caso ela queira, só que ela só fez o B. E, assim, honestamente, a melhor parte da ginástica dela é o do twist e o tcheco que ela tem no salto, mas todos os outros aparelhos são assim, sofríveis. Ela fez só assimétricas e tirou 11.850. Sim, por agora, realmente, ela só tem salto mesmo, sabe? Só tem salto mesmo. A Julia Forestier, que ela tá voltando de lesão, ela fez um duplo esticado cravado no solo, lindíssima. Mas, assim, aquela questão, não sei se ela tem condições aí de estar na equipe em Paris, mas talvez ele brigar por uma. Apesar de já termos ali alguns nomes lock, ainda é uma equipe um pouco incerta. A gente não sabe ainda por que que é a questão. É uma coxa de retalhos, gente. Eles estão juntando os pedaços para montar uma equipe. Então, é sobre, assim, talvez ela consiga alguma coisinha ali, mas não sei se a gente vai ver do Paris, não. E, na verdade, uma fofoquinha que aconteceu recentemente, essa semana, foi que foi divulgado que a Federação Francesa de Ginástica cortou o auxílio financeiro de Helena Colas, que ela é aquela júnior que a gente comentou que foi campeã, né? E que ela estava tendo problemas lá por conta de ser do Avoine, daquele clube mesmo da Nemu. Então, a Federação Francesa tirou o auxílio financeiro dela simplesmente, e o motivo deles é que ela não teria provado nada ainda e que ela não está no clube de treinamento. Fecha aspas. Ela foi campeã europeia em geral no ano passado. Quer dizer, esse ano, agora na Itália. Se isso aí, meu amigo, não é provar nada para ninguém, assim, a França ganhou da Itália muito por conta da Colas, sabe? E a Itália é uma equipe júnior sensacional. A gente sabe aí que das categorias júnior, as italianas realmente são entre as melhores do mundo. Se não são, se não são as melhores júniores do mundo, né? Eu até queria dizer isso. E A acontece França está que querendo perder a as Colas francesas. para a Argélia, né? Essa é a realidade. Exato, Porque a mãe da uma Colas menina que é um grande talento ficou, a aí mãe da Colas já para falou. os próximos anos, e ela, se não ocorrer nenhuma lesão, ela com certeza vai ser um dos destaques do Mundial Juvenil do ano que vem. Enfim, a França está dormindo literalmente na Europa, né? Tivemos também o Trials canadense na cidade de Ottawa. Na verdade, não foi nem Ottawa, foi Gatineau, que fica ali na província do Quebec. Ottawa é Ontário, mas fui lá no Google porque, enfim, sou curioso, vi que ginastas estavam passeando em Ottawa. Falei assim, ué, Ottawa é Ontário, né? E é um rio que separa as duas cidades, praticamente, as duas províncias, os dois estados lá, né? Então, a competição mesmo foi em Gatineau, nessa parte francesa aí. E Ellie Black foi a única a passar de 55 nos 2 dias. Ela foi campeã com 110.066. Segundo lugar para Aurélie Tran, 108.131. Essas duas acabaram assegurando as suas vagas em Paris, na equipe, por serem as duas melhores individuais gerais. Agora, as outras 3 ginastas vão ser escolhidas pela equipe técnica ao decorrer dos dias aí, vão ser anunciadas. Tivemos a Laure Denomie, que surpreendeu, ficar em quarto lugar no primeiro dia de competição, mas no segundo dia não foi muito bem, acabou terminando em nono lugar com 101.432. Eu acho que não vai dar para ela. Ô, Renan, Tivemos Shalom Olsen. parando para pensar Oi. aqui, não sei se você falou, mas aqui parando para pensar, essa montagem do Canadá é bem inteligente, é parecida com a brasileira, né? Eles pegam ali 2 ginastas fortes de individual geral como base para a equipe, né? E depois eles vão pegando ali as especialistas, entre aspas, né, para se cobrirem nos demais aparelhos aí. É uma estratégia inteligente. Ainda mais porque, assim como a França, elas não têm duas individuais gerais boas. É a Black e a Tran ali para poder
tapar buraco, sabe? Agora elas têm uma Shannon Olsen que faz um chang de cravado para 14.200, né? Mas que te faz 7 pontos nas assimétricas, na UB. E não é nem execução, é nota total. 7.266. Eu não vi essa série, eu estou doido para ver essa série, que ela conseguiu fazer naquilo. Mas ela tirou 7.266 na prova de assimétricas. Então, assim, mas ao mesmo tempo ela é o melhor salto da equipe. Nos outros aparelhos, ela tirou 10 na trave e 10 no solo. Ela tirou quanto na Ela paralela? garante a 7? vaga dela Ela tirou. 7.2. Já dá para pegar um terceiro lugar no Nacional Romeno, viu? Tirando a Black, ninguém tem salto ali. Então, acho que a gente vai ter que encarar a Shannon Olsen em sua terceira Olimpíada consecutiva. A Eu Shannon, gosto para dela. mim, é Loki. A Shannon, para Eu mim, é gosto Loki. dela. Ela é simpática. Ela gosta muito da Rebeca. Ela vive elogiando a Rebeca no Instagram. Ela fala assim: Meu Deus, me ensina. Ela já até comentou assim: me ensina Até a em fazer o. competição, elas conversam durante as competições. Elas devem ser amigas, né? Eu acredito que sim, que elas conversam com os canadenses. A Rebeca falou que ela conversa sempre com os canadenses. Foi a Rebeca ou foi a Flávia? Alguma delas falou que ela sempre conversa com canadenses nas competições. Mas, de modo geral, assim, todo mundo cagou um aparelho ali e ficou acima ali quem errou menos, que no caso foi a Tran, né? A Cassandra Lee, que é outra ginasta que ela tem tido alguma experiência internacional, ela ficou em primeiro lugar na trave, tirou um 13.9, mas ficou lá embaixo no individual geral. Ela fez 100.798, 11º lugar para ela, mas é a primeira colocada na trave. O Canadá também não tem lá essas coisas na trave, não. A gente tem ali a Ava Stewart, que imaginasse que tem muita dificuldade, mas não é muito confiável. Provavelmente ela vai estar na equipe também em Paris, porque ela tem assimétricas interessantes. Mas eu acredito ali que a equipe seria a Ellie Black, a Orly Tran, Eva Stewart, Cassandra Lee por conta da trave, do especialista, e a Shannon Olsen por conta do salto. Aí eu colocaria como reserva Rose Wu, a Sydney Turner e a Laurie Denomie. Curioso que esse Denomie, não, Denomie. E curioso que esse nome dela significa sem nome em francês. Além, claro, da Emma Spence, que é uma ginasta que, apesar de não ter dificuldade, ela vem mostrando aí consistência internacionalmente. Não foi muito bem nesse Trials, então acho que ela não entra na equipe. Mas, como reserva, talvez ela entre. Olha isso, a gente tem aqui uma equipe de 5 ginastas com 4 reservas canadenses. Pelo menos que eu consegui lembrar de cabeça. Sem contar com o Esgarbosa, essas meninas assim que a gente dá. Uma outra coisa que eu observei, tínhamos a Madison Rajar, não sei qual a ascendência dela, mas é o mesmo sobrenome do ginasta americano que vai competir pela Síria nos Jogos de Paris agora, que foi selecionado naquela da tripartite. Boatos de que ele é filho de refugiados sírios nos Estados Unidos, mas se você for olhar no perfil dele lá do USA Gym, tá lá que ele nasceu nos Estados Unidos, acho que em Ohio, não sei a cidade dele, e ele sempre teve perfil no USA Gym, né? Inclusive tá lá até hoje, mesmo depois da troca de nacionalidades. Então, eu não sei se é verdade esse negócio que ele nasceu na Síria mesmo, não. Mas enfim, tá, vai competir pela Síria agora nos Jogos, e essa menina tem mesmo sobrenome que ele. Então, não sei se ela vai tentar o mesmo macete mais para frente aí. E outro destaque, no caso negativo para mim, foi a Cristela Burnett Burr, atual medalhista de bronze na trave no individual no Campeonato Mundial. Peraí, deixa eu ver essa parte. Outro destaque para mim que não foi também muito bom foi a Cristela Burnett Burks. Nome bem grandinho. Ela que é a atual medalhista de bronze na trave. Ela é uma nova sênior para eles, lá mais estreante no adulto esse ano. Tem a trave lá de 5.2, mas de todo o resto, assim, muito, muito, muito básica. Ela fez uma UB a partir de 3.10. Complicado. Não sei o que aconteceu ali. Eu acho que é só trave mesmo. De resto, ela é pisada aí pelas nossas novas cenas, até pelas juvenis também. Ela fez 47.416 no individual geral. Saindo de Canadá, voltando para a Europa, Alemanha. Tivemos campeonato alemão. Para quem não sabe, a Alemanha tem um sistema de liga, então são algumas competições durante o ano. A Bundesliga do futebol e do handball de vôlei também existe para ginástica. Bundesliga é o nome da liga nacional deles lá.
Então, existem algumas competições durante o ano que elas competem pelos clubes e no final tem as finais, né, da liga, que foram esse nacional que tivemos agora. Sim, 10 ginastas competindo no individual geral só, e tivemos alguns destaques interessantes. Foi mais interessante do que eu imaginei que seria, para ser sincero. Aconteceu lá em Frankfurt, uma cidade grande, mas que não tem muita tradição de receber competições da Alemanha. Mas queria só trazer para vocês aqui um pouco da cultura alemã mesmo. Já falou um pouquinho aqui da tradição deles que eles têm na ginástica, quando a gente comentou a Copa do Mundo de Cottbus, né? Porque existem as Copas de Cottbus e de Stuttgart, só que Cottbus era um torneio tradicional da Alemanha Oriental, que ficava sob influência da União Soviética, e a Copa de Stuttgart era da Alemanha Ocidental, que ficava ali sob influência dos Estados Unidos, Inglaterra e aqueles países lá, né? Ambos os lados desenvolveram ginástica muito bem. Mas o que muita gente não sabe, pode não saber, é que a ginástica moderna ela se originou na Alemanha, né? E inclusive lá existe um verbo para fazer ginástica. Caso você não diz, eu faço ginástica, existe um verbo para isso, que é o zu tunen. Então, quando você vê lá, a DTB é Deutsch, Turnen, de tipo de verbo mesmo de fazer ginástica, e Bund, que é associação. É muito legal isso, que você pega ali os clubes, apesar de serem 10 ginastas, igual eu mencionei, né, eram ginastas de diferentes clubes. Você tinha lá Stuttgart, você tinha Chemnitz, você tinha Köln, a Tübingen, eu acho, mas, enfim, foram vários ali, e alguns deles, inclusive mais antigos que o próprio país da Alemanha. Ou seja, a ginástica foi criada ali, a ginástica moderna, só que ela precede a existência do próprio país, sabe? A Alemanha foi unificada em 1870, mas a gente teve o clube de Stuttgart, o MTV, que ele é de 1843. Também o de Chemnitz, eu acho que 1861, uma coisa assim. Agora, a primeira associação de ginástica da Alemanha, ela é de 1811. O país só veio existir 60 anos depois, olha que coisa louca. Eles gostam muito de ginástica. Tá vendo, gente? O roda também é cultura, né? Mas a questão é que, assim, queria trazer isso aí para vocês, porque eu achei muito legal e eu gosto muito da ginástica lá em si, né? Eu acho que foi uma pena elas não terem classificado para Paris como equipe, porque, pelo que elas têm mostrado hoje, elas mereciam estar. Eu falei com vocês aqui no privado, né, que a Alemanha, ela demorou muito para colocar dificuldade nas séries das meninas. Até o ano passado, as meninas estavam fazendo tinha com pirueta, e a diferença foi assim, mínima, né? Elas precisavam estar nos jogos, elas mereciam estar nos jogos. O problema foi a gestão. Eu acho que foi um momento bem Brasil 2019 ali, que a gente teve uma gestão um pouquinho problemática, a gente já comentou sobre isso aqui no episódio lá com a Luísa Kirchmaier. Quem não ouviu, acho que deve ouvir, vale muito a pena para esclarecer um pouco do porquê a gente não classificou para Tóquio. E lá aconteceu, seguraram por muito tempo as meninas mais velhas, você tinha ali Kimbui, a Zaitz, que ela é de 93, ela vai fazer 31 anos esse ano, a Pauline Schaefer também, e, assim, as meninas mais velhas e ignoraram as mais novas. Então você vê hoje meninas de 18 anos que estão no seu terceiro ano de adulto, começando a colocar dificuldade agora, né? De Paris. Você vê ali que a programação era Paris, só que eles esqueceram que precisavam se classificar para Paris. Acho que elas não contavam ali com a lesão das AIDS e fizeram tudo milimetricamente calculado para elas classificarem e fazerem o pacing ali certinho para colocarem as dificuldades perto de Paris. Mas tem que classificar, né, gente? Então, não é bem assim que as coisas acontecem. A gente teve ali a Kevrich, foi a grande campeã de geral delas, lá com 55,5, uma nota aí que a colocaria na disputa internacionalmente por medalhas. Assim, não, eu acho que 55,5 não daria medalha em si, mas ela ficaria muito perto de um top 8. É, provavelmente rodaria no primeiro pelotão ali, um top 6, né, das ginastas. Ela fez um duplo
Yurchenko cravado, tirou 14,350 na UB e, enfim, foi um provão mesmo. O solo dela muito bonito. Uma outra prova, uma outra ginasta interessante foi a Karina Schemeier, que ela está usando agora o Twist Yurchenko, que é um salto novo para ela, para o mundo de Varna. E foi medalhista de prata, lindíssima, eu gostei muito de ver a evolução dela. E ela acabou sendo medalhista de bronze no geral. Tivemos aí o ouro com a Cavett, a prata com a Sarah Voss e o bronze com a Schönmeier. A Pauline Schaefer, ela não competiu nos aparelhos e ela também não está fazendo a acrobacia frontal ainda. Para quem não sabe, ela tem um bloqueio mental, que ela é muito aberta em falar sobre isso. Ela não sabe mais fazer acrobacia para trás. Então, como no solo, um dos requisitos das duas direções, ela faz só acrobacias frontais e para cumprir a acrobacia para trás, ela faz um flick-flack layout. Tipo trave mesmo. E assim, ela tá ali com o solo dela ok, sabe? E mais parte muito baixo. Essa a lenda que ela teria um duplo carpado frontal com meia volta. É fanfic isso aí. Eu acho que é verdade, não. A Elise Zeitz foi campeã nas assimétricas, só fez assimétricas, né? Ela tirou 14,6 e saiu de Tsukahara. Ela voltou já com a dificuldade total, tá fazendo só do tudo para anteriormente. E a Alemanha ela tem uma vaga que está em aberto ainda para os Jogos Olímpicos. Elas não classificaram a equipe completa, mas elas têm Pauline Schaefer e Sarah Voss, que já estão com suas vagas asseguradas, vagas nominais. E tem uma terceira vaga que é da Federação Alemã, que elas estão para decidir entre Kemerit e Zeitz, que inclusive deu confusão, porque a senhora Elisabeth Zeitz, ela compartilhou no stories dela um link para um artigo que critica os critérios de seleção para a última vaga alemã nas Olimpíadas. Esses critérios são extremamente numéricos. Você tem que tirar isso para poder conseguir a vaga. Quem estiver mais perto de medalha consegue a vaga, né? E ela diz que não se deve considerar a colocação teórica que a ginasta teria obtido no Mundial. Caso a Alemanha pegou, colocou assim, olha, os critérios são notas para medalha no aparelho. E eles pegaram com comparativo mundial do ano passado. E a Zeitz, ela quis opor com relação a isso, né? Ela disse que isso aí é balela, porque ela teria ficado em quinto lugar na final das assimétricas ano passado, com a nota que ela tirou, mas só que a 0,166 da medalha de bronze, certo? Quinto lugar. Já a Kevrich, ela ficaria em quarto lugar no individual geral, só que a 0,832 do bronze. Isso coloca a Kevrich em uma posição acima dela, porque a Kevrich era quarto lugar e ela era quinto lugar. E ela ficou putaça com isso, né? Ela foi e falou isso aqui, que era injusto, que, enfim, uma foto dela fazendo Van Leuven nas assimétricas, aquele chapa com meia volta, colocou ela e a Kevrich lado a lado. Só que da Kevrich, nitidamente, pior, ela pegou uma foto ruim da menina para colocar. E ela tem quase o dobro da idade da Kevrich, gente. Então, assim, muita gente criticou a postura dela, e ela até falou assim que você pode levar uma ginasta generalista boa, você pode levar uma especialista de barras muito boa, no caso se referindo a ela. Então, obrigado pelo entretenimento, dona Elizabeth Seitz, mas não é de bom tom falar assim de uma menina que acabou de subir de juvenil. E outra, a Seitz já iria, né, para quarta Olimpíada, já foi para 3, não conseguiu nada. Quando tinha realmente a chance de ser medalhista, foi ultrapassada pela Scheder, que foi na Rio 2016. Então, eu acho, né, se eu fosse a Federação Alemã, eu escolheria uma menina que pode dar muitos frutos para a seleção futuramente e ser um dos destaques das Olimpíadas de Los Angeles, porque se ela está competindo e fazendo 55 agora, que é o primeiro ano de sênior, imagina o quanto ela pode ocupar essas séries nesse próximo ciclo e chegar e mostrar todo o potencial que ela tem na próxima Olimpíada, além dela poder
tá ali, como você falou, no top 10, no top 8 no individual geral, e também, né, quem sabe conseguir uma final na paralela, se melhorar a série, e também no solo, né? Ela tem um solo muito bonito, ela tem artístico, ela é boa de pirueta, né? Ela faz várias sequências de piruetas, tem uma parte de dança ok também, ou seja, ela tem potencial para participar de mais eventos finais do que a sites. Então, querida, desculpa, não fez o requisito. Se for, é só porque a Alemanha quer dar pão velho mesmo. E assim, Felipe, o pior de tudo é que elas são do mesmo clube, cara. Elas são do MTV Stuttgart, as duas. E imagina a Kevrit ali, pequenininha, crescendo e vendo as AIDS como uma referência para ela e a mulher fazendo isso. Pois é, surtou total. Torna ainda mais grave o que ela fez, né? Mas que bom que você me treinando pra gente. Comentar, conteúdo pra gente comentar no podcast. Pois é, e ainda tem a própria Schomayer, né, com 2 saltos muito bonitos, né? Se acertar, eu acho que é uma final ainda mais muito mais fácil dela conquistar do que a Sites na paralela, que tá super concorrido, com várias meninas com Ds maiores e com execução boa também. Então, eu acho que ela tá muito delusional. Mas, né, Ah, total. se for por nome, né, por histórico, se esse for o critério, pode ser que ela seja escolhida mesmo. Mas eu sou o Team Cambridge. Eu quero a novinha nos jogos. Ah, eu Merece também. muito, cara. Quero muito ver ela É. nesse individual geral e agora já em Paris. Não quero esperar para Los Angeles, não. Indo para Estados Unidos, temos um pouquinho de notícia de lá agora. As meninas estão em Minneapolis, nos dias 27 a 30 de junho, finalzinho desse mês agora. É o estado da Sunisa Lee e da Grace McCallum. As duas são naturais do Minnesota. A Sunisa voltou por conta também do Trials ser lá. Acho que ele estava bem animado para participar desse Trials em casa. A Grace fez uma graça lá com o Colan da Torre Eiffel, mas começaram a questionar se ela ia voltar, ela desconversou. Coitada, acho que foi traumatizada pelo toque. Mas enfim, vai acontecer agora e a lista já foi divulgada das meninas selecionadas, né? São aquelas top 10 do campeonato americano que nós já mencionamos, com algumas adições, tipo a Kalia Lincoln, que peticionou e foi adicionada nessa lista, a Felix Jones, a mesma coisa, e algumas outras meninas que elas selecionaram para poder fazer, para poder preencher grade de programação, tem? Tipo Zoe Bolomo, Evelyn Löwer, as meninas que não têm condição nenhuma de conseguir vaga. Mas é aquele negócio, a BIOS já vai garantir sua vaga olímpica, muito provavelmente nesse Trials, porque como que vai acontecer? O top 2 vai garantir vaga direta, selecionar as outras 3 baseados no critério de maior nota por aparelho numa final por equipes. Então, as duas individuais gerais que se classificaram, elas entram já nessa soma de 5 notas, e outras 3 entram para poder cumprir a terceira nota e as lacunas restantes. Então, as duas primeiras que devem garantir vaga, eu acredito que vão ser a Simone e a Charlize. Elas estão bem à frente das outras em termos de individual geral. E as outras 3 ali, assim, vai uma especialista de salto, muito provavelmente a Blakely ou a Carrie. Vai uma especialista de trave, muito provavelmente a Sunisa. E a outra terceira ali, cara, tá totalmente aberta. Você tem Kira de Cello, você tem, caso eles queiram, caso eles optem por colocar uma abordagem mais individual geral, Kira de Cello. Caso eles queiram arriscar mais, Kalia Lincoln, porque ela tem um sol que dá talvez para medalha, mas paralelas eram um desastre. Tem a Childs também, que tem um individual geral interessante, assim como a de Cello, mas é pipoqueira até dizer chega. Então, enfim, vai ser um trials interessante de acompanhar. Tem a Jocelyn Robertson também, né? Como é que é, Felipe? A bonequinha de Olinda? Bonequinha de cerâmica. Ela ia também no salto, mas coitada dela, acho que é para passear. Apesar de ter muita dificuldade, né? E a Ceci Landy, que foi que é a técnica da Simone, que vai para a Universidade da Geórgia, a gente já comentou isso aqui no podcast também.
ela anunciou que vai começar a recrutar ginastas francesas para a NCAA, quando ela estiver na Geórgia. Então a gente pode ver aí talvez uma Lahoui, uma Charpie, a NCAA mais para frente, depois de Paris. Eu acho que a equipe americana não vai fugir daquilo que a gente espera de acordo com os últimos campeonatos que aconteceram, né? O S-Classic e o campeonato americano. Eu acredito que tá entre essas meninas, Biles, a Shirley, a Carey, a DiCello, a Sky e a Shiles, e a Sunisa, né? Acho que tá entre essas daí. Não vai, se por acaso escolherem uma Kalia Lincoln da vida ou uma Jocelyn Robertson, para mim vai ser uma surpresa muito grande. Concordo plenamente. Saindo de lá, então, indo para a Rússia, né? Estamos tendo aí BRICS Sports Games, que a versão da Deep Web dos Jogos Olímpicos. As canceladas estão competindo lá e foi engraçado, porque eles fizeram a cerimônia de abertura, parecia campeonato de... Campeonato não, parecia um concurso de Miss, não tem? Que uma abertura em estádio, ou até em Rio Sena, igual vai ser em Paris, mas eles deram um jeitinho deles lá. A Alemanha foi vaiada, o único país que eu vi que foi vaiado, na verdade, nesses jogos. Eu achei interessante, porque assim, Grã-Bretanha está participando, não com atletas de todas as modalidades, obviamente, né? Eu acho que são muito pequenas. Mas Grã-Bretanha estava no desfile, Alemanha, países que não estão alinhados politicamente com a Rússia, mas estavam lá competindo. Na ginástica foi um flop total, né? No start list, inclusive, tivemos ginastas que sumiram e nem apareceram na competição. Eu tenho algumas teorias com relação a isso. Mas, em tese, segundo o start list, seriam ginastas da Etiópia, 6 ginastas, que eu nunca ouvi falar de nenhuma delas. Síria, Rússia, Bósnia na primeira subseção, né? Na segunda, Rússia, Belarus, Armênia, Uzbequistão, Tailândia e Mongólia. Só aí você vê que não é uma competição de altíssimo nível. Mas alguns detalhes curiosíssimos com relação a isso. Essa ginasta da Etiópia, ela simplesmente não apareceu no start list. Muito provavelmente são laranjas, eu acredito. Mas uma outra teoria que eu tenho é que elas não têm licença da FIG. Eu fui procurar, não tem nenhuma ginasta da Etiópia com licença da FIG ativa. Talvez eles anunciaram, mas chegou Elas na não hora, viram que elas não participaram tinham nem licença do da FIG. africano, né? Então, Claro. Cara, elas não têm licença da FIG, não podem participar de nada, entendeu? Não sei. Agora imagina elas chegando lá e eles falam assim, vocês não podem competir porque vocês têm uma licença da FIG, sendo que esse evento nem é sancionado pela FIG. Enfim, eu achei isso um absurdo, porque eu estava curiosíssimo para assistir essas meninas competindo. Curiosíssimo. E, cara, 6 meninas da Etiópia, velho. 6 meninas. Então, assim, eu estava muito curioso para assisti-las mesmo. Uma pena. Mas as russas, peraí, como que ficou a competição, né? A gente não vai ter equipes, obviamente, porque você tem equipe russa completa. Então, a competição foi em individual geral no primeiro dia, classificatórias em individual geral e finais por aparelhos. Tivemos 6 russas no top 6, mas somente 2 medalhistas. O ouro ficou com a Leila Vasileva com 56,450, prata para Ana Kalmikova com 56,100. Menikova em terceiro com 55,550, mais 100 medalha para ela. E o bronze ficou com Kira Marahevich, da Bielorrússia, com 48,750. Ela que foi a 7ª colocada no individual geral. Coitada, ela caiu de cabeça no solo e a câmera foi dar um close na cara dela na hora de levantar. Dá um meme legal aquilo ali. A Alice Nova, ela não competiu. Inicialmente ela ia fazer só exibição, mas tiraram ela até a exibição também, porque ela tá com uma lesão nas costas. O Nikita Nagorny, ele foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos agora, ou seja, ele não pode fazer negócios com ninguém do país, ele não pode, se ele tiver bens ativos no país, esses bens vão ser congelados lá nos Estados Unidos. E curioso que ele já estava sancionado pelo governo do Canadá e agora também pelo governo americano. Ele está envolvido com a guerra lá na Ucrânia até o pescoço. Inclusive, ele organizou uma vaquinha para comprar um drone junto com outros ginastas da equipe russa. Ou seja, eles são pessoa não grata em muito lugar. E dessa vez agora ele aposentou de vez, né? Ele anunciou a aposentadoria
Agora, nesses jogos do BRICS, então essa vai ser a última competição dele. Já vai tarde, né? Mas deu uma contribuição muito legal. Ele teve aquele triplo mortal carpado no solo, lindíssimo. Foi um dos grandes destaques dos Jogos de Tóquio. Melnikova, ela teve uma competição muito ruim, mas as notas não refletem isso. Ela acabou tendo um overzinho ali, mas nada muito grave, até porque ela é a Melnikova e ela não ganhou a competição. Ela não merecia ganhar, e nem medalhar. Ela foi a terceira russa, por isso ela ficou fora das medalhas ali. Ela caiu no solo, saiu, sabe, na primeira passada e ainda se tirou 13. Também não pegou final na parede. Na trave também teve um desequilíbrio enorme, tirou 14. Eles tentaram forçar bastante a Angelina, mas ela merece. A Gafunov fez um Mustafa lindo no solo, mas tirou 13.700. A Vasileva, essa ginasta que ganhou o solo dela, ela tem o Sirivas, ela tem 1,6 ao passo, bate mortal duplo grupado, tirou um 14 cravado, mas merecido. A nota dela não foi over. A Kalmikova tirou 14.250, mas eu não lembro da série dela. E a Roshina, que foi a ginasta que eu estava com bastante expectativa em relação a ela, acabou não tendo uma competição excelente e tirou 13.900 no solo e também não ficou lá nas melhores colocações em geral. Ficou longe das medalhas, ela estava chorando no final da competição, tadinha. E saindo da Rússia, indo para a Grã-Bretanha, tivemos o anúncio oficial da equipe olímpica. Alice Kinsella, Beck Downey, Ruby Evans, Abby Martin e Georgia May Fenton. Essas são as ginastas que vão representar a Grã-Bretanha nos Jogos de Paris. E tivemos as reservas anunciadas também, Ruby Stacey e Charlotte Booth, que foi aquela americana que se naturalizou britânica recentemente. A Beck Downey deu uma entrevista para o Daily Mail dizendo que ela não pisa no CT britânico já há muito tempo. Isso não era divulgado, ninguém tinha falado abertamente sobre isso ainda, então a gente não sabia. Porque é um lugar que, segundo ela, dá gatilhos, entre aspas, né? E ela teve muitas experiências ruins lá com a irmã dela, a Ellie Downey, que já está aposentada. Elas, inclusive, já falaram abertamente sobre essas experiências ruins. E é entendível, mas ainda bem que isso não afetou as chances dela de ir a Paris. Até porque eu acho que eles não tiveram nem opção, né? Porque essas reservas aqui, honestamente, não são reservas para nada. São meninas muito, muito mais fracas que não acrescentariam em nada. A Beck, mesmo com essa questão, ela conseguiria, sim, contribuir muito mais que a equipe até no papel. Mas teve vazamento, o nome dela foi vazado já, né? Pelo Daily Mail mesmo, que ela estaria nos jogos antes mesmo do anúncio da equipe. E também a Alice Kinsella tinha vazado e o Max Whitlock, que está indo para a sua quarta e última Olimpíada. Ele medalhou em 2012 por equipes, ele foi 2 vezes campeão olímpico em 2016, sólido, cavalo com alças, competiu também em 2020, está indo agora para Paris em 2024. Eu gosto muito dele. E está indo aí para encerrar sua carreira, espero que bem, né? A Hungria, ela teve um estágio de treinamento no Avoá, no clube da Nemur e da Helena Collas, que a gente comentou sobre ela hoje, por 10 dias. A Hungria, assim como a Alemanha, também tem 3 vagas individuais, 2 delas já foram preenchidas por Bettina Safra, esqueci o sobrenome dela, mas é Bettina alguma coisa, obviamente, né? Não tem sobrenome. E Cheng Baksai, que se classificou pelo salto. A Bettina foi pela individual geral no Mundial da Antuérpia ano passado. A terceira vaga está sendo disputada entre Sofia Kovacs e Zoya Sakai. E, enfim, a Kovacs tem um potencial de individual geral muito bom. Eu acredito que ela, se estiver inteira, ela vai ser predileta a essa vaga, e ele está nesse camping lá na França. Então, acredito que, se tudo der certo, a Kovacs que vai estar em Paris. Uma pena para a Sekai, que era uma ginasta muito bonita e esforçada, né? Só que ela é só paralelas e aquela prova de 6.1 que ela nunca acerta. Então, E uma pena que a Kovacs não vai chegar, porque ela está se recuperando de uma lesão grave, né? Que foi uma ACL, e ela não vai chegar e conseguir mostrar todo o seu potencial, né? Porque antes da lesão, se eu não me engano, acho que foi em 2000, foi no ano passado, né? Antes do Mundial, mas ela vinha com
diversos ups em vários aparelhos. Ela estava fazendo um individual geral com potencial para estar no top 6, um top 6 mundial. Vinha de medalhas no europeu, mas infelizmente agora não vai rolar. Mas torço para ela conseguir, porque ela com certeza é a melhor ginasta húngara. Não vai estar no seu maior potencial, mas com certeza vai mostrar muito mais do que outras candidatas aí que o país tem. E também temos Vanessa Ferrari, italiana, medalhista de prata no solo em Tóquio, campeã mundial individual geral em 2006, querendo Paris. Está treinando solo e recentemente postou vídeos treinando também DTY, mas há uma dúvida bem grande em relação a se ela vai conseguir chegar a tempo, estar preparada a tempo para compor a equipe italiana nos jogos. A minha opinião é que não, porque ela ainda não está treinando no duro e a gente está a pouco mais de um mês da Olimpíada. Mas, se for a pretensão da Federação Italiana, esperar por ela para completar esse quebra-cabeça da equipe, né, que tem duas individuais gerais muito boas, que são a Manila e a Alice D'Amato, e outras meninas para compor os aparelhos, e ela tem um potencial muito bom no solo e também um DTY no salto, né, o que traria mais chances para ela nessa equipe, já que apenas a Alice tem o DTY, né, a Manila salta apenas 1,5. Vamos ver. O que vocês acham? Vocês acham que a Ferrari vem mesmo ou ela vem de Gabi? Eu acho que como a Itália está montando um time para brigar por medalha, a Ferrari não se encaixa nesse time. Se fosse uma Olimpíada que eles estivessem brigando por resultados individuais, né, dava tempo dela testar uma montagem de solo ali e colocar ela na equipe. Mas eu acho que eles vão montar o time para buscar essa medalha pela final de equipe, né, que eles estão tentando há muito tempo. E eu acho que ela não vai, minha visão. Eu queria muito que ela fosse, né, acho que seria 2008, 2012, 2016, 2020. Seria a quinta Olimpíada dela. Quinta ou sexta, pessoal, perdi as contas aqui. 2008, 2012, 2016, 2021. Aí, se ela for, Quinta. seria a quinta Olimpíada dela, que até na Europa isso é muito raro. Acho que ela seria uma das primeiras a ir tanto Olimpíadas assim. Mas eu fico aí na torcida, né? Quem sabe? Eu acho um pouco injusto, assim, porque teve meninas que competiram aí o ciclo inteiro e ela não apareceu, por mais que ela seja uma ginasta que tem nome, tem uma história, mas eu acho meio injusto com as outras. Mas vamos ver aí o que que acontece. Também concordo com o Alex. Beleza. A Itália também tem a Giorgia Villa, que ela tem um histórico grande de lesões, né? É meio de vidro, só que ela participou de vários campeonatos. A Itália sempre tem muitos campeonatos desde o começo do ano. Ela esteve em quase todos, acho que ela só não. Ela também competiu nesse último, foi o Final Six. Ela tem uma trave muito boa, ela tem uma paralela muito boa. O solo dela é aquela coisa, né, que é no truque, né? Ela faz só duas passadas, mas ela tem uma D de 5,1, validando todos os giros e elementos de dança. E tem também a Martina Maggio, né? A Maggio, né? Que ela não está na sua melhor forma, está se recuperando de lesão, mas já competiu esse ano. Então, né, apostar na Ferrari pode ser um tiro no escuro, né? Porque apesar de todo o histórico e todo o potencial, ela ainda não competiu, né, com acredito que seja uma coreografia nova, uma música nova. Ela não passou por uma banca internacional. Então, tudo isso na balança pesa contra ela, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por nos ouvirem aqui no Hora de Ginástica. A gente falou sobre muitas coisas que aconteceram aí, né? E que estão acontecendo ainda, inclusive os Blitz Games, os Blitz Games que a gente mencionou aqui. Até o momento dessa gravação só teve a final do individual geral, né? Então só a Vasileva que foi campeã até o momento. Mas ainda vamos ter as finais por aparelhos. E a gente vai comentar ainda mais para frente. Mas, enfim, no próximo episódio aí. Também abrimos a caixinha de perguntas para vocês no Instagram, só que vocês viram aqui que foi muito papo, então o episódio ficou muito longo já. Então, vai ficar para o próximo episódio. Mas podem ficar tranquilos como responder todas as perguntinhas que vocês fizeram lá, umas muito legais, muito interessantes mesmo.
Até a próxima aí e valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, galera.